Então, pessoal, bom dia. Como eu prometi, eu estou fazendo aqui uma videoaula fazendo a correção do teste de vocês, tá ok? Deixa eu fechar aqui a câmera para a gente começar então a nossa correção. A primeira questão do nosso teste, ele traz o seguinte. A lei de Newton se refere então, vários princípios aqui, e a gente tem sempre que associar a primeira lei ao princípio da inércia, que é a palavra-chave aqui, tá ok? Que grandeza física apresenta dificuldade para mudar de intensidade ou direção segundo o princípio da inércia? Então, a inércia, que a gente vê na questão anterior, ela está ligada sempre à dificuldade que o corpo apresenta para mudar a sua velocidade, que é uma grandeza vetorial. Então, o corpo não quer mudar nem a intensidade da velocidade, nem aumentar, nem diminuir, como também mudar de direção. Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial que tem direção. Então, ele também não quer mudar de direção, ok? 3. São itens de segurança em um veículo devido ao princípio da inércia. Eu coloquei essa questão no sentido da gente lembrar que esses itens de segurança que hoje encontramos nos carros, que eu me lembro quando eu era menino, nem cinto de segurança tinha nos carros, tá? Mas existe a inércia. Então, se um carro freia bruscamente, o cinto de segurança vai segurar você ao banco do carro, não deixando que você continue com a sua velocidade. Na prática, é ser ejetado, né, do carro. Os airbags, que são itens mais modernos, né, que são bolsas de ar que se inflam muito rapidamente quando o carro desacelera muito rapidamente. Então, protege que seu rosto bata no volante ou bata no painel do carro, né, amortecendo esse impacto. O encosto de cabeça, normalmente ele nos protege de colisões na traseira. Por quê? Quando o carro acontece uma colisão na traseira, o seu corpo é jogado muito rapidamente para frente, sua cabeça tende a ir para trás, né, por causa do banco te empurrando. E aí, nesse movimento brusco, a coluna pode ser lesada. Então, é outro item de segurança importante no carro. E o item que reúne tudo isso é esse aqui, né? Os cintos de segurança, os airbags e o encosto de cabeça, tudo relacionado ao princípio da inércia, ok? Lembrando também que nos carros, tudo que é transportado dentro dele, que tem uma massa significativa, deve estar preso ao carro, tá? Seja uma gaiola, uma gaiola de um animal, pet, uma bolsa. Então é importante que esteja no porta-mala ou no porta-luva, nada solto dentro do carro, porque num acidente, numa capotagem, isso pode ficar batendo dentro do carro e machucar alguém, tá bom? Bom, a segunda lei de Newton é aquela que afirma que quando o corpo está sob a ação de uma força resultante, ele acelera, lembrando que força é uma grandeza vetorial também, ele acelera na mesma direção dessa força. Então, cadê? Deixa eu ver, cadê o... Tá aqui, ó, uma força resultante, tem que encontrar, aqui, ó. Uma força resultante FR imprime ao corpo sobre o qual atua uma aceleração na mesma direção e sentido. E é essa aceleração que vai fazer a nossa velocidade mudar, forçar a mudança da velocidade, ao contrário do que o corpo tende a fazer, devido à sua inércia, tá? Então, a aceleração é essa taxa com que a velocidade vai mudar. Seja em intensidade, a gente chama isso de aceleração centrípeta, já vimos. Perdão, aceleração tangencial, né, na sua intensidade, ou na direção. Aí, quando a aceleração faz mudar apenas a direção, nós chamamos de aceleração centrípeta. 5. Quando uma força atua sobre um corpo, o que pode acontecer? Então, ela pode mudar a intensidade, né, já que ela vai acelerar, ela pode... Vamos ler cada possibilidade, né? Pode mudar a intensidade ou a direção da velocidade? Sim, exatamente isso, né? Já que ela não pode mudar a aceleração, que a aceleração já está associada à própria força, tá? Então, ela pode mudar a intensidade ou a direção da velocidade. Os outros itens, ó, pode mudar a intensidade ou direção da sua aceleração? Quando uma força atua? Não, ela vai dar uma aceleração naquela direção, mas pode mudar só a velocidade, ou intensidade ou em direção, tá? Aqui diz assim, apenas a intensidade da velocidade? Não, pode mudar também a direção.
Apenas a direção? Não, pode mudar a intensidade, né? Pode mudar apenas a direção da aceleração? Não, porque a aceleração tem a mesma direção dessa força. 6. Um corpo está sob a ação de duas forças. E que vetor melhor representa a aceleração imprimida a ele? Então, deixa eu pegar aqui um aplicativozinho para desenhar aqui para vocês. Ó. Então, usando o método do paralelogramo, deixa eu diminuir essa linha aqui. Peraí. Opa, acho que vai agora. Então, olha só, o método paralelogramo, traço uma paralela em relação aos meus vetores, uma paralela em relação aos meus vetores, olha. E a diagonal desse retângulo, que é um paralelogramo, representa a força resultante sobre esse corpo. Ó. Então está ali a minha força resultante, né? FR, e a aceleração tem que estar nessa direção. E o vetor que tem essa direção é a letra A. Tá vendo aqui, ó, letra A. Então, mesma direção e mesmo sentido. Então, a letra A, nós vamos lá e marcar a letra A. Tá aqui, ó. 7. Quando uma força atua sobre um corpo, ou a força resultante sobre o mesmo for zero, né, o corpo está aqui, pessoal, olha só. A tentação é dizer que está em repouso, mas isso não é bem assim. Por quê? Porque se nenhuma força atua sobre o corpo, se ele estiver em movimento uniforme, ou seja, tem uma velocidade que é constante, essa velocidade não vai mudar. Né? Então, ou o corpo pode estar parado, a gente diz repouso, né? Ou em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante. Tá? Então, essa é a opção correta. Então, se a força resultante é zero, ou nenhuma força atua sobre ele, ou ele pode estar em repouso ou em movimento uniforme. 8. Você tem um bloco de 2 kg que acelera, que tem uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado, né, que desliza na horizontal livre de atrito. Isso aqui é importante a gente estar sempre atento a isso, se está ou não livre de atrito. Sabe que sua aceleração é de 5 metros por segundo quadrado. Que vetor melhor representa a força resultante sobre ele? Então, a gente vai lá e vê o seguinte, olha só. A gente vê que a segunda lei de Newton diz que a força resultante sobre o corpo, deixa eu colocar aqui, galera. Vamos ver isso aqui. A força resultante, opa, não é isso que eu quero não, peraí, que eu estou escrevendo aqui para vocês. É essa aqui que eu quero. Ó. A força resultante sobre o corpo é a massa dele vezes a aceleração que ele tem. Então, para você saber qual a intensidade dessa força resultante, basta fazer força resultante é igual massa 2 kg vezes a aceleração, que é 5. Então, eu tenho uma força resultante que é de 10 newtons. E eu já sei que essa força resultante tem que ter a mesma direção da aceleração. Então, é a letra B, não há dúvida, tá ok? Letra B aqui, 10 newtons. Aqui é uma descrição de uma figura que diz o seguinte, que um bloco é abandonado a partir do repouso, então alguém estava segurando ele ali em cima e de repente simplesmente abandona, né? Sem dar nenhum impulso nele. Simplesmente abandona e ele começa a deslizar, descendo. E a aceleração que ele adquire é uma aceleração de 4 metros por segundo quadrado. Bom, a pergunta é, vamos lá, que vetor melhor representa a força resultante sobre o bloco? Ora, é uma questão semelhante à anterior, né? Só que aqui está inclinado e não na horizontal. Tá? Mas a força resultante, deixa eu colocar aqui para desenhar para vocês, ó. A força resultante, a intensidade é igual a massa vezes a aceleração. Então, você vai ter que a força resultante é igual a 6 kg vezes 4, o que vai me dar 24 newtons. E aí você olha ali, vê qual é o vetor que tem essa direção e o sentido para baixo e que tem a intensidade de 24 newtons. Então, está aqui a letra E. 24 newtons, tá? Letra E,
24 newtons. A gente poderia ser tentado a colocar essa, já que a gente já sabe que a força resultante tem a mesma direção, né? Mas não basta ter a mesma direção apenas, tem que seguir ali a segunda lei de Newton, que diz que a intensidade da força é igual a massa vezes a intensidade da aceleração, beleza? Então, letra E. 10. Em relação à questão anterior, que vetor melhor representa a força de atrito sobre o bloco? Ué, mas será que existe atrito sobre o bloco? Aqui, pessoal, olha só, a gente só vai descobrir isso se entender o seguinte. Quem puxa esse corpo para baixo, na verdade, é o peso desse corpo, a força-peso, a força que o planeta puxa esse corpo. Então tá aqui, deixa eu representar aqui. Deixa eu aumentar um bocadinho isso aqui. Opa. 10 ficou pequenininho. Pronto. Vai ficar assim mesmo. Ó. Tá aqui o peso desse corpo, né? E o peso desse corpo é igual à massa dele, vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10. Então vai me dar um peso de... Opa, peraí, isso aqui, eu tenho que usar agora isso aqui. Um peso de 60 newtons está aqui, ó. Só que não é essa força exatamente que vai puxar aquele corpo naquela direção. É o efeito dessa força naquela direção, ou seja, é a projeção dessa força nessa direção do plano inclinado aqui, ó. Aqui, ó, nessa direção aqui. Então, como é que eu projeto essa força? Faço uma projeção ortogonal desse jeito e a componente do peso nessa direção é esse vetorzinho aqui, ó, que eu vou chamar de peso na direção x. E como é que eu calculo a intensidade dessa componente? Basta fazer o seguinte, ó, o peso na direção do plano inclinado vai ser sempre o valor do peso vezes o seno do ângulo entre o plano inclinado e a horizontal, ou seja, 45 graus. Tá, ó? E o seno de 45 graus é aproximadamente 0,71. Então vai ficar assim, que Px é igual a peso, 60 newtons vezes 0,71, né? Isso vai me dar 6,71, 6,42, 43 newtons aproximadamente. 43 newtons aproximadamente. Então, 43 newtons aproximadamente. Aí, o que acontece? A única força que puxa o corpo nessa direção é essa componente. Mas será... Desculpa que eu estou pela manhã, aquela irritaçãozinha da garganta e tal. Esse tempinho gelado, terrível, né? Então, olha só. Será que essa componente daria a esse bloco essa aceleração? Vamos dar uma olhada? Não precisava fazer isso não, só quero conferir, olha só. Se essa componente fosse a força resultante naquela direção, ficaria assim. Força resultante é a massa vezes a aceleração, né? Então, 42 é igual a 6 vezes a minha aceleração. Perdão, 43, né? Desculpa, peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? 43. 43 é igual a 6 vezes A. E que a minha aceleração é igual a 43 dividido por 6. Isso daria aproximadamente 7 metros por segundo quadrado, tá? Ó. 7 metros por segundo quadrado. Que é muito maior do que 4. Tá vendo aqui, ó? Que 4. Por quê? Porque, na verdade, existe uma outra força contrária, que é o atrito aqui, ó. Por isso que a aceleração não é 7, mas só 4. Tá, mas aí como é que eu calculo então o valor dessa aceleração? Fácil, olha só. A força resultante, que não é Px, tá? É a soma vetorial dessas duas forças. Eu vou limpar aqui para a gente poder entender isso. Quer ver? Vou limpar aqui para a gente ficar mais fácil. Então você tem Px que vale 43 para cá. Vou nem botar o nome, tá? E o atrito que está para o outro lado que eu vou chamar de Φ. Então, olha só. 43 mais o atrito é igual à força resultante. Lembrando que isso é uma soma vetorial, tá? E de acordo com a segunda lei de Newton, isso é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele tem, que eu sei que é 4. Então vai ficar assim, que o atrito, olha,
é igual a 24 menos 43. Então, isso vai me dar 6, né? 6, 14, 15, 16, 17, menos 17 newtons. FAT igual a menos 17 newtons. A gente vai achar ali, eu coloquei um valor embaixo diferente, ó, menos 18, cadê? Aqui, ó, menos 18 para cima, não 17, por quê? Porque, na verdade, eu estou usando esse cosseno aqui sendo aproximado, tá? O seno de 45, na verdade, é 0,707, né? E até mais, na verdade, até mais do que isso. É uma dízima que segue infinitamente ali. Mas aí, aproximando para isso, eu acho 17. Aproximando para 0,0707, eu acho 18 newtons. Tá? Mas é o valor mais próximo que vocês vão encontrar nessa direção aqui. Aí vocês vão olhar lá, só pode ser essa daqui, que é a letra B. Ok? Então, letra B, está ali o nosso atrito. Aqui você tem dois blocos sendo puxados pela força F, só que A está ligado a B através de um fio, ideal. Tá aqui, ó, fio ideal. O que é um fio ideal? A massa dele é insignificante, então a massinha é muito insignificante, está muito longe de ser 4 ou 2, tá bom? E ele não estica, tá bom? Então, a força F vale 30 newtons, sabe-se que o atrito entre os blocos e a superfície é desprezível, não tem atrito. E aí pergunta assim, qual o módulo da aceleração do sistema? Então, pessoal, olha só. Quando você tem uma situação desse tipo, a gente tem que lembrar que isso aqui, na verdade, está funcionando como se fosse um único corpo que tem massa de 6 kg e que está sendo puxado por aquela força ali. Lembrando que os pesos são cancelados pelas normais, né? Ó. Então o peso cancela sempre a normal em cada corpo aqui, de modo que a força resultante sobre eles, sobre esse corpo ou sobre esse sistema, é 30 newtons. E aí, pensando no sistema, vai ficar assim, ó. Força resultante sobre aquele sistema é igual à massa dele vezes a sua aceleração. E a força resultante eu já sei que vale 30. Então, eu já sei que a minha aceleração vai ser 30 dividido por 6. Isso vai me dar uma aceleração de 5 metros por segundo quadrado. 5 metros por segundo quadrado, né? Então, está aqui letra C. Ou, nem tem opção, é aquela opção que está ali, a terceira opção, 11, tá? Em relação à questão anterior, qual o módulo da tração? Então, pessoal, o legal é que depois que você descobre a aceleração do sistema, você já sabe o seguinte, que esse bloco, é o bloco B, né? Tem aceleração 5, olha, e que o outro também tem a mesma aceleração. Aqui, ó, 5 metros por segundo quadrado. A gente já sabe disso agora. Então, o que acontece? Ao invés de pensar na segunda lei de Newton para o sistema como um todo, agora eu posso pensar só em um corpo. Tá? Então, aqui eu sei que a força que puxa o bloco B é a tração. E como o peso desse corpo é cancelado pela normal e não tem atrito, essa é a minha força resultante. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton só para o corpo B, que vai ficar assim, ó. Força resultante sobre o corpo B, que eu já sei que é essa tal tração no fio, é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração, que eu já sei que vale 5. Então, eu já sei que essa tração é de 20 newtons. Tá? Aqui, ó. A intensidade da tração é de 20 newtons. Você vai lá e marca a letra D. Tá, ok? Aqui, letra D. Existe uma outra forma de fazer. Ao invés de você pensar no corpo B, você pode pensar no corpo A. Por quê? Porque agora a tração puxa o corpo A para trás. Olha. Deixa eu limpar aqui. A tração puxa o corpo A para trás. Ó, tá aqui. E a força resultante sobre... Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui. Porque eu não gostei do tamanho do vetor. Como eu sei que o corpo está acelerando para a direita, é legal você fazer uma força contrária que tem um módulo menor um pouquinho. Então, tá aqui, ó, tração. E eu sei que
vetorialmente, a força resultante sobre esse corpo é a força F mais a tração. Tá aqui, ó. Isso é vetorial, tá? E isso é igual, de acordo com a segunda lei de Newton, a massa do corpo vezes a aceleração desse corpo, que eu já sei que vale 5. Tá? Então vai ficar assim, que T é igual a 10 menos 30, T é igual a menos 20 newtons, que é o mesmo módulo que a gente achou. Tá? Lá eu achei 20, por quê? Porque aqui a tração apontava para onde eu estou dizendo que é positivo. Ó. Tá? Agora, a minha tração ali está apontando no sentido oposto. Por isso o sinal oposto que a gente encontrou aqui. Ó. Tá bom? Mas o módulo é o mesmo. Eu estou perguntando qual é o módulo. Tá? Essa outra questão... Perdão. Aqui você tem a descrição de outra situação, onde você tem um bloco A que está suspenso por um fio, que está ligado ao bloco B. O bloco B, por sua vez, está ligado pelo fio 2 ao bloco C, que está sobre um plano inclinado. Tá? Os atritos são desprezíveis. A roldana e os fios são ideais. O que significa isso? A massinha desse fio e desse fio é muito pequenininha, eles não esticam, são inextensíveis. Tá? A polia também tem uma massa muito pequenininha, ok? E o eixo aqui, o atrito, também não existe. Então, uma polia ou uma roldana é ideal. Bom, que vetor melhor representa a aceleração do bloco A? Aqui, pessoal, olha só o que acontece. Esse sistema, ou ele pode, o bloco A subir, o bloco B ir para a direita, o bloco C descer, ou o contrário. Tá? Ou o contrário. Ó. O bloco C subir, o bloco B ir para a esquerda e o bloco A puxar tudo isso, desse jeito. Mas como é que eu sei o que vai acontecer? Primeiro, eu tenho que saber quais são as forças que estão envolvidas nesse caso. Quem é que pode mover esse sistema? Quem pode mover esse sistema é o peso do corpo C nessa direção. Tá aqui, ó, peso de C na direção X. Tá? E o peso do corpo A. São aqueles que podem mover esse sistema. E aí eu tenho que saber quanto vale cada um deles. Então, eu já sei que o corpo de A é 5 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, o que vai me dar 50 newtons, ok? E o peso de C na direção X é a projeção do peso de C naquela direção. O peso de C vale 20 newtons, né? E quando você projeta para lá, ortogonalmente assim, ó, né? Quanto isso me dá? É fácil, já falei para vocês. Ó. Peso de um corpo na direção do plano inclinado é o peso dele vezes o seno do ângulo, sendo nesse caso o seno de 30. E aí o seno de 30 eu já sei que vale meio. Então isso vai me dar 10 newtons, tá? Aqui, ó. 10 newtons. Então o que acontece? Você tem... deixa eu limpar isso aqui agora para a gente poder entender. Olha só, agora que eu já calculei que é P na direção X. Você tem o seguinte, 50 newtons puxando isso para cá. Opa. 50 newtons puxando isso aqui para cá. E 10 newtons apenas puxando o sistema para o outro lado. Então, pessoal, olha só, para facilitar a vida da gente, a gente pode pensar assim, quer ver? Eu posso pensar que eu tenho um sistema formado por 3 corpos, olha, né, ligados por fios assim, ó. Pode pensar até que é um único corpo, se você quiser, tá? Mas esse corpo está sendo puxado por um lado por uma força de 50 newtons e para o outro lado por uma força de 10 newtons. Não há problema nenhum em pensar desse jeito, ok? Lembrando que as polias, roldanas e os fios são usados apenas para mudar a direção da tração, tá? Então a gente está usando aquelas polias para mudar a direção da tração aqui e aqui. Então não há problema pensar dessa forma aqui, ok? E aí, se você considerar desse jeito, é como se esse sistema... O que eu fiz aqui? É como se esse sistema... Bora... Vai abrir aqui de novo. É como se esse sistema tivesse sob ação de uma força resultante de 40 newtons assim, ó.
Esse negócio faz as coisas sem a gente pedir. Então, vamos lá. Aqui, ó. É como se esse sistema tivesse sob uma ação de uma força resultante de 40 newtons. Já que você, nesse caso, teria que considerar aqui uma delas negativa e vou colocar como se fosse menos 10 do sentido oposto ali, tá? Então, 50 mais menos 10, 40 newtons desse jeito. E aí, qual seria a aceleração desse meu sistema? Então, teria isso, ó, a força resultante é a massa, a gente tem que voltar lá. A massa total do sistema é 532, né? Então, tá aqui, ó, 5 é 3,2, vai me dar 10 kg. Vezes a minha aceleração, então vai ficar assim, que 40 é igual a 10 vezes A, e que A é 4 metros por segundo quadrado. Seria 40 por 10, tá? 4 metros por segundo quadrado. Então, eu já sei o seguinte. Eu já sei que esse corpo desce com aceleração 4. Né? Esse aqui vem para cá com essa mesma aceleração em módulo, né? Já que não tem a mesma direção. E esse sobe com uma aceleração de mesmo módulo desse jeito, 4 metros por segundo quadrado. Dessa forma que acontece. Então, eu já descobri qual é a aceleração do bloco A. Ele vai descer para baixo, acelerado com uma aceleração 4. Então, letra A é a minha resposta aqui, tá? Letra A. Qual a tração no fio 1? Então, pessoal, olha só. Para você descobrir qual é a tração no fio 1, você pode usar ou o corpo A, que está sob a ação do fio 1, né? Por quê? Eu sei que o corpo A, aqui, ó. O corpo A está sob a ação do peso dele, que puxa para baixo, e da tração que puxa para cima desse jeito, olha. E o corpo B, tração 1, perdão, né? Tração 1 assim, ó. E o corpo B está sob a ação da tração 2, está aqui, ó, tração 2, e sob a ação da tração 1 para o outro lado. Ó. Então, eu posso usar o corpo A ou o corpo B para achar o valor da tração 1. Só que tem um pequeno problema. Se eu usar o corpo B, eu ainda não sei quanto vale a tração 2. E aqui eu já sei quanto vale o peso, então é melhor usar o corpo A. Então vai ficar assim, ó. Força resultante sobre o corpo A é a tração 1 mais 50 newtons, é a soma vetorial, tá? E de acordo com a segunda lei de Newton, isso é igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração, que é 4. Ficou meio apagadozinho ali no cantinho ali, mas deixa eu ver se melhora isso aqui. Aqui, ó. A força resultante sobre o corpo A é a massa dele 5 vezes a aceleração, que é 4, né? Então vai ficar assim, que a tração no fio 1 do outro lado vai me dar 20 menos 50 que vai para o outro lado. Então a tração no fio 1 é igual a menos 30 newtons, lembrando que eu achei menos 30 porque se eu estou dizendo que para baixo é positivo, para cima tem que ser negativo, tá? Mas eu estou querendo saber qual é o módulo da tração. Então, o módulo da tração é 30. Tá? Qual é o módulo da tração? O módulo da tração, 30 newtons. 15. Qual a tração no fio 2? Então, agora para achar a tração no fio 2, ou eu uso o corpo B, que eu já sei que isso aqui vale 30, ou eu uso o corpo C, tanto faz, tá? Porque eu já sei que isso aqui tem 10 newtons para cá. Eu vou fazer as duas formas, olha só. Se eu pensar no corpo B, vai ficar assim, ó, eu tenho uma tração de 30 newtons. Meus cachorros adoram latir na hora que eu estou falando. Acho que vocês estavam até comigo quando aconteceu isso também na aula ao vivo. Então vai ficar assim, ó, cadê? Aqui, ó, tração para cá, que eu já sei que vale 30 newtons, tá? Agora eu estou considerando que para a esquerda é positivo. E a tração 2 puxa o bloco B para cá, a tração 2. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, 30 newtons mais a tração 2 é igual à força resultante sobre B, que é a massa dele, vezes a aceleração, que eu sei que vale... Olha só agora o cuidado, tá? Ele está acelerando para cá 4, tá? 4. Aqui, ó, nossa aceleração, que é a do sistema, 4. Então, vai ficar aqui 4. Então, vai ficar assim, que 30 mais T sobre 2 é igual a 12. E que a tração no fio 2
é 12 menos 30. Isso vai me dar uma atração de menos 18 newtons. Ah, por que menos 18? Porque a tração 2 está no sentido oposto que eu estou dizendo que é positivo. Ó. Esquerda positivo, direita negativo nesse caso. Tá? Então, menos 18 newtons, 15... Ah, qual é o módulo da tração, né? Então, 18 newtons, ok? O que eu fui fazer aqui? Olha só. Ah, tá. 18 newtons. Vamos marcar ali. 16. Aqui não tem cálculo, é só o seguinte. É só para ver se vocês entenderam a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Você tem uma esfera, essa esfera está paradinha, suspensa através de um fio que está preso ao teto, tá? E sobre essa esfera atuam as forças peso, que é o planeta puxando essa esfera para baixo, e a tração T, que é o fio segurando, puxando essa esfera para cima. Aí a pergunta é, essas forças correspondem ao par ação e reação da terceira lei de Newton? Então, o que acontece? O que a gente viu é que ação e reação estão em corpos diferentes. Então, vamos lá, olha só. Se você pensar aqui em relação ao fio, deixa eu limpar isso aqui, em relação ao fio. Então, está lá o teto, aqui está a nossa esfera, né? Então, aqui está o nosso fio. Então, você tem o seguinte, olha só. Deixa eu mudar de cor aqui rapidinho. Ok. Então, olha só. O fio puxa a esfera para cima com uma força T. Mas aí, a esfera puxa esse fio com uma força igual, que é menos T desse jeito. Ação na esfera, reação no fio. Do mesmo modo, o fio puxa o teto com essa mesma força T. Mas o teto puxa o fio com uma força igual, que é menos T. Ó. Ação e reação em corpos diferentes. Né? Do mesmo jeito, vamos lá, olha só. Aqui você imagina o planeta, você tem lá o centro do planeta, lá no núcleo do planeta. O que acontece? O planeta puxa essa esfera com o peso P. Aliás, vou até mudar isso aqui porque essas duas forças estão se cancelando, então está aqui, ó, com a força peso. Né? Só que a esfera também puxa o planeta com essa mesma força, ação e reação em corpos diferentes. Então, ação e reação nunca pode estar no mesmo corpo. E nesse caso aqui, peso e tração estão atuando no mesmo corpo. Então, não pode ser ação e reação. Mas aí eu tenho que ver o resto da justificativa. Então, não é a primeira, a segunda e a penúltima. Né? Então, vamos lá. Não, pois ação e reação têm intensidade diferente. Opa, ação e reação têm a mesma intensidade. Não, pois existe um intervalo de tempo entre ação e reação. Não, ação e reação são simultâneas. Tá? Acontece no mesmo instante, pelo menos na física clássica. Não, pois ação e reação atuam em corpos diferentes e por isso não podem se cancelar. Ok? Aqui você tem na descrição dessa figura o seguinte. Você tem dois blocos. Entre o bloco B e a superfície não tem atrito. Tá? Agora, entre o bloco B e o bloco A tem atrito. De modo que quando alguém puxa o bloco A com uma força de 40 newtons, ele acaba puxando o bloco B através do atrito e tanto A quanto B é arrastado sobre essa superfície livre de atritos. Tá? Aí a pergunta é, qual a aceleração do conjunto? De novo, esses corpos eles funcionam como se fosse um único corpo. Então tá aqui, eu posso pensar que isso aqui é um único corpo sob a ação da força de 40 newtons que tem massa de 8 kg. Não há problema nenhum em pensar dessa forma. Né? E aí, pensando na segunda lei de Newton para o sistema como um todo, vai ficar assim, ó. Força resultante é igual à massa desse sistema vezes a aceleração do sistema. Tá? Então, a aceleração do sistema é 40 dividido por 8, o que vai me dar 5 metros por segundo quadrado. 5 metros por segundo quadrado. Então, você vai lá e vê qual é a penúltima resposta aqui. Ok? Bom, então, gravando. A aceleração é 5. Qual o módulo da força de atrito entre os blocos? Aí, o que eu posso fazer? Ou eu posso pensar... Olha só, vamos lá. Se eu pensar... A gente fala isso de isolar o corpo. Se eu pensar no corpo A... ele está sob a ação
da força de 40 newtons, né? E do atrito FAT aqui, ó, que o bloco B faz sobre ele, ó, FAT, tá? Agora, se eu pensar no corpo B, fica assim, ó, o corpo B, como não tem atrito entre a superfície e ele, você tem apenas o atrito que puxa ele para frente desse jeito, ó. Tá? Então, vejam, aqui eu tenho duas forças, aqui eu tenho só uma. Na verdade, você tem o peso e a normal aqui, como também tem aqui também, tá? Mas elas se cancelam, não vai me interessar. Então, é mais fácil você usar o corpo B para determinar quem é o atrito. Por quê? Porque o atrito é quem puxa B. O atrito é a força resultante sobre B. Então, vai ficar assim, ó, força resultante sobre B é igual a massa de B. Lembrando, ó, que a massa de B é de 5 kg, tá? Ué, para onde foi minha figura? Onde eu botei minha figura? Eu faço de novo, não tem problema não. Ó, vou botar aqui de novo, calma aí. Então aqui, ó, pensando no corpo B, você tem apenas o atrito atuando sobre ele como força resultante. Na verdade, tem o peso e tem a normal, só que se cancela. Desculpem. Então vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a massa 5 e a aceleração que é 5. Então isso vai me dar um atrito de 25 newtons puxando o corpo B para frente. Então tá aqui, ó, 25 newtons. Se você usasse o corpo A, chegaria o mesmo resultado. Quer ver? Olha só. O corpo A está sob a ação da força de 40 newtons, né? E daquele atrito que puxa para trás. Desse jeito, ó. Na verdade, esse atrito ele representa a inércia do corpo B, porque A precisa carregar B, tá bom? É como se fosse um fio puxando A para trás, tá? Então vai ficar assim, ó. FAT mais 40, que é a soma vetorial, que é a força resultante, né? E de acordo com a segunda lei de Newton, é igual a massa desse corpo, que é de 3 kg, vezes a aceleração desse corpo, que é de 5 kg. Então, que é de 5 metros por segundo quadrado. Então vai ficar assim, ó, que o atrito é igual a 15 menos 40. Né? E 15 menos 40 vai me dar 25 newtons. Menos 25 newtons. Tá? Aqui eu achei negativo porque o atrito ali agora é contrário a 40, tá bom? Mas o módulo é o mesmo, 25 newtons. Certo? Diz, a figura aqui, você tem, de novo, um sistema, né, ligado por dois fios, lembrando que essa polia ou essa rodana só serve mesmo para mudar a direção da tração. Mas quando você tiver sistemas desse jeito, você pode pensar, sem problema nenhum, na horizontal assim, ó, dois corpos ligados por um fio desse jeito, ó, sem problema nenhum. E aí, quem é que pode mover esse sistema? É o peso do corpo A, tá aqui, ó, o peso do corpo A, que vale 32 newtons, olha, não vou nem botar 32 newtons, tá? 3,2 vezes 10. E o peso de B na direção do plano inclinado, que eu já sei que é 60, tá? 6 vezes 10 vai dar 60, vezes o seno de 45, que aqui eu já coloquei como 0,07. Isso vai me dar 42 newtons, tá bom? É só fazer a continha lá, 42 newtons. Então agora o A vai subir e B vai descer, tá? Então eu já sei que vai acontecer isso. E eu posso pensar para calcular... perdão, olha só. Que vetor melhor representa a aceleração de A? Eu já sei que A é uma aceleração para cima, né? Eu só preciso saber quanto vale. Mas eu sei que eu posso pensar nesse sistema assim, quer ver? Ó? Um sistema onde você tem o corpo A sendo puxado pelo corpo B. E quais são as forças que atuam? Quais são as forças que atuam? Eu tenho aqui 42 newtons para a direita e tenho 32 newtons para o outro lado, o que vai me dar uma força resultante de 10 newtons para lá. Ó. Tá? Então a força resultante é de 10 newtons. E de acordo com a segunda lei de Newton para esse sistema, a força resultante é a massa do sistema
6 mais 3,2, 9,2 vezes a aceleração. A força resultante eu já sei que vale 10. Isso é igual a 9,2 vezes a aceleração, e que a aceleração é 10 dividido por 9,2, o que vai me dar aproximadamente 1,1 metro por segundo quadrado. E eu já sei que é para cima, tá? Então está aqui, letra E, a minha resposta. Letra E, a minha resposta. 20 e última, é isso, 20 e última. Qual o módulo da tração nesse fio? Então, para achar qual a tração no fio, tanto faz você usar o corpo B quanto A. Eu vou pegar o corpo A, tá? Então tá aqui, o corpo A está sob ação, deixa eu limpar essa traquitana, está sob ação do peso, que é de 32 newtons, olha. E da tração que o puxa para cima, que eu tenho que desenhar maior, porque eu já sei que ele está subindo, tá? Então vai ficar assim, de acordo vetorialmente, a força resultante é a tração mais 32. Agora vocês têm que ter cuidado com isso, olha só. Eu fiz essa besteira lá do outro lado, quando eu fui corrigir com outra turma, tá? T mais 32. Vejam que nós estamos considerando positivo para baixo. Então essa força aqui é negativa, quando nós encontrarmos, tá? E qualquer outro vetor, velocidade, aceleração que esteja para cima, também tem que ser negativo. Cuidado com isso. Então vai ficar assim, ó. Tração mais 32 é a soma vetorial dessas duas forças, é igual a massa do corpo. Qual é a massa do corpo A? 3,2, vezes a aceleração, que eu sei que é 1,1. Não é. É menos 1,1. Ó, menos 1,1. Cuidado. Por quê? Porque eu sei que A está subindo. Ó, porque essa força aqui é maior do que 32 aqui. 42 newtons é maior do que 32. Então ele está subindo. Então eu não posso colocar mais 1,1 metro por segundo quadrado, mas eu tenho que colocar menos 1,1. Tá? Então vai ficar assim, que T mais 32, ou então você poderia colocar aqui como assim, ó. T mais menos 32, considerar tudo para baixo negativo. Ó. Aí a aceleração ficaria positiva. Tá? Mas aqui, como eu considerei 32 positivo, então a aceleração tem que ser negativa. Então vai ficar assim, isso é igual a 3,2. Cadê? 3,2 vezes 1,1 é igual a 3,5. Opa, cadê vocês? Menos 3,5, tá? Menos 3,5 aproximadamente. Então a tração T é igual a menos 32 menos 3,5. Isso vai me dar 36 newtons. Menos 36 newtons, menos 35,5, menos 36 newtons, tá? Então a gente vai lá e vê, ou como eu quero o módulo, tá aqui, ó, 36 newtons. O meu módulo tá aqui, ó. Beleza? Aqui eu perguntei o que vocês gostariam que eu corrigisse. Deixa eu enviar aqui para ver como é que fica. Deixa eu ver a pontuação. Então, acertamos 20 de 20, né? Porque é o gabarito, tá bom? E eu espero que tenha ajudado vocês aí para compreender alguma coisa que tenha ficado mais difícil para alguém de vocês, tá bom? Qualquer coisa me escrevam, prof@gilbertofisica.pro.br. Eu quero deixar claro para vocês que nesse mês de julho eu vou dar um tempo nas postagens para que vocês possam fazer as revisões que vocês acharem que sejam necessárias da parte de cinemática, né? Com movimento, velocidade relativa, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, fazer revisão sobre a lei de Newton. E em agosto a gente volta a todo vapor aí com o que está previsto no nosso programa, tá bom? Então fica um abraço para vocês e um bom dia.